Bom dia a todos e a todas. Bom dia também. Público nessas primeiras fileiras. Bom dia. Eu agradeço o convite, a confiança de todos vocês. É um prazer retornar aqui, já desde 2006, que eu tenho tido a oportunidade de alguns diálogos dentro da Petrobras, espaçadamente, né? Mas é muito bom estar aqui novamente. Eu queria parabenizar a iniciativa desse evento, os organizadores, a Rosângela, né, que tem já há bastante tempo trabalhado com essas problemáticas aqui, e também toda a sua equipe, que a gente sabe que um trabalho como esse não se faz sozinho. Então, nem a organização do evento e nem todo o processo que se tem desenvolvido, não só na Petrobras, mas nesse grupo, né, que pretende discutir a ética e dentro das organizações públicas estatais. Então, é um prazer retornar aqui, compartilhar a mesa com o professor João Henrique, com o professor João Batista, desculpa, João, que tem sido colega nosso também de pesquisa já há bastante tempo, e também com a Flávia, né, para essas reflexões. Quero dizer que a minha fala vai ser um pouco que eu me sinto privilegiada em poder falar depois do João, porque aí eu posso ir direto para alguns temas mais práticos, porque ele já nos deu toda a reflexão de contexto. Algumas coisas que eu vou falar aqui, eu não vou conseguir fundamentar por causa do tempo, teoricamente, com os conceitos, a abordagem dos conceitos. Mas eu tenho um site que se chama Assédio Organizacional, e lá tem livros para serem assedioorganizacional.com.br, e lá tem livros de livre acesso, na íntegra, de autoria minha e outros pesquisadores também sobre o tema, que vocês podem, quem tiver interesse, pode se aprofundar. E eu queria iniciar fazendo uma reflexão exatamente desse contexto, recuperando um pouco o que o professor João já sinalizou, que a partir do seguinte princípio. Pode-se dizer que hoje a causa de todos os males da nossa sociedade é o amor ao dinheiro. Quero citar aqui o professor Eugênio Henriquet, uma referência no mundo, na área de psicossociologia do trabalho, que ele fala que o reino do dinheiro é o que domina a nossa sociedade hoje. E aqui começa uma reflexão de que sociedade é essa que estamos. É uma sociedade centrada numa produção, num modo de produção, no qual, e num momento atual, em que valores sociais e humanos estão submetidos a uma lógica de valores econômicos e financeiros. Então, essa inversão dos valores, onde os seres humanos estão para nutrir e manter essa sociedade de valores econômicos e financeiros, faz com que a gente tenha todo um desdobramento na maneira de estar nesse mundo em sociedade. E, nesse sentido, essa inversão e essa submissão dos valores humanos e sociais aos valores econômicos e financeiros nos faz uma solicitação de um pagamento pré-pago. Para a gente manter esse reino do dinheiro, nós temos que entregar a nossa saúde, os nossos vínculos e o nosso sentido de vida. Isso que nos é solicitado para manter esse reino do dinheiro. Mas o que faz as pessoas entregarem a sua saúde, os seus vínculos e o seu sentido de vida para a manutenção desse sistema? O que está acontecendo que as pessoas estão mantendo isso? Porque um sistema não é um ente que é independente das pessoas. Nós, seres humanos, estamos mantendo esse sistema. Mas o que nos faz manter esse sistema? Aí, nós entendemos que esse sistema está montado num aspecto que o professor João já tratou aqui, quer dizer, ele já tratou de todas as coisas que eu vou falar aqui, eu só estou fazendo uma recuperação de uma outra articulação. Esse sistema está fundamentado na individualização. O que é isso? É segmentação dos coletivos, dos vínculos, e o que coloca o indivíduo em suspenso. Ele não sabe mais a que sentido se consagrar. E isso está aparecendo em todos os âmbitos da vida. A submissão a esses valores econômicos e financeiros aparece desde os primeiros vínculos familiares. Vejam, o Boulejat é um autor francês contemporâneo.
ele discute como que as famílias têm como grande projeto de vida tornar os seus filhos sujeitos a empregáveis. Não que o trabalho não seja importante, o projeto de vida, de futuro profissional para um filho não seja importante. O que acontece é que, em muitas famílias, ele é o único projeto. Já não tem mais o projeto afetivo, de transmissão de valores, que não os valores de trabalho. E a gente vê um indivíduo que, desde os primeiros vínculos familiares, está destinado a uma solidão. Essa individualização estratégica, planejada nesse momento histórico, faz com que o outro seja objeto para satisfação pessoal, de objetivos pessoais. Porque, afinal, nós não precisamos mais ter rigidez em relação a valores, a vínculos. Eu fico com as pessoas até quando eu estiver feliz com elas. E quando eu não estiver mais feliz, eu tenho total liberdade em me desconectar delas, sejam quem forem. Né? E essa possibilidade de liberdade de ir e vir, e de fazer o que quiser, e de tira um pouco do sujeito uma referência. Né? E, para as crianças, isso tem um impacto ainda mais fundamental, porque ela não sabe aonde construir a sua identidade, porque tudo é possível. Né? E esse indivíduo, então, individualizado nessa sociedade onde diz que o teu sucesso, o teu fracasso, as suas relações são todas responsabilidades exclusivamente sua. Se você é empregado, é porque você tem as qualificações para esse emprego. E se você é desempregado, é culpa sua, porque você não está à altura. Quando, na verdade, tem uma situação de desemprego estrutural, que é própria dessa sociedade. Se você não chegou a um cargo de gestão, é porque a sua dedicação não está à altura. Então, essa sociedade nos coloca inteira responsabilidade sobre todo o processo que nos acontece, seja na vida de trabalho ou não. E essa solidão, né, nós somos todos solitários, acompanhados, porque entregamos a nossa saúde, os vínculos e o sentido de vida em prol da manutenção desse sistema. Né? Repetimos aos nossos filhos, se você não estudar e não tiver uma profissão, você não vai ser nada nessa vida. Como se a única identidade possível fosse o trabalho. Não é que isso não seja, mas há uma polarização, uma supervalorização. O trabalho entrou num lugar que não é dele. Falo tudo isso porque isso remete a um contexto dentro das organizações, né? De sujeitos que muitas vezes vêm com um perfil mimado, que não aceitam limites, que não aceitam regras e que, da mesma forma, querem ser reconhecidos a todo tempo e que principalmente a nova geração, não se dá o tempo de maturação necessária para avançar na carreira, enfim. Tem uma pesquisa feita pela a revista Você S.A., as 35 melhores empresas para se começar a carreira. E me chamou muito a atenção, fui fazer uma análise dos dados, e me chamou muito a atenção que os recém-ingressos, né, os trainees, estão insatisfeitos, porque eles, em 2 anos, querem ser promovidos e não têm sido promovidos, e aí eles questionam, né, esses espaços. Claro que isso é um elemento, mas é um elemento dessa personalidade e dessas formas de subjetivação de uma sociedade que está estruturada sobre o individualismo. O individualismo, o João já falou das estratégias defensivas, é uma defesa do silêncio, da surdez e da mudez. E do silêncio, eu não vejo, eu não falo, eu não ouço o meu próprio sofrimento e nem o sofrimento do outro. E aí eu estou sozinho mesmo nisso. Né? Nesse sentido, a ideologia centrada, a identidade, quando centrada no trabalho, por que nós temos essa identidade centrada no trabalho? Porque o trabalho entra como a dimensão em que a promessa, é ali que a gente vai encontrar uma identidade, porque isso nós ouvimos durante as próprias relações familiares. Se você não estudar, você não vai ser ninguém nessa vida. Então, o trabalho nos dá uma identidade. O trabalho é a promessa de felicidade. O trabalho, se eu me dedicar, vai me dar uma carreira e lugares de ação nessa sociedade diferenciados. E o trabalho também vai me dar dinheiro, também vai me dar uma possibilidade de inserção diferenciada na sociedade de consumo. A liberdade
vinculada às promessas de liberdade vinculada ao trabalho são, na verdade, promessas de liberdade de consumo. Quem é livre é aquele que pode escolher o que quer consumir, aonde, em que momento. Esse é o livre, né? Se a gente for olhar no contexto atual. E lá dentro do ambiente de trabalho, como é que isso vai aparecendo? Esse custo que nos é solicitado, né, de vida, de sentido de vida, de saúde, de vínculos, ele vai aparecer no trabalho na forma do que o Desjur chama também de novas patologias sociais. Lerdort, patologias da sobrecarga, intensificação do trabalho, aceleração, polivalência, são as Lerdorts e síndrome do burnout, esgotamento emocional. A outra patologia são as patologias da solidão. Eu não tenho mais o outro para dizer quem eu sou, para me reconhecer no meu esforço e para cooperar comigo, me dando sentido a esse trabalho. Então, vêm as patologias mentais, as descompensações mentais relacionadas ao trabalho por essa ausência de uma relação aprofundada com o outro. E temos também as patologias da violência, que vem o suicídio como uma violência autoaplicada e também o assédio moral. O suicídio, como a gente explica o suicídio nesse contexto? O suicídio, se o trabalho é tudo na vida do sujeito e ele é questionado no seu trabalho, a sua vida perde sentido. Por isso, os suicídios no trabalho, mais evidentemente aparecendo nesse momento social. Porque o sujeito está sendo empurrado a colocar a sua identidade no trabalho. Aí nós temos autores como o próprio Desjur, o próprio Freud já falava disso, que a vida, a constituição da subjetividade tem dois espaços privilegiados: a dimensão do amor e a dimensão do trabalho. Né? E essa dimensão do amor, a gente pode colocar hoje tudo que não é a dimensão do trabalho. E ela está submetida, essa dimensão do amor, a uma lógica também econômica, também financeira e também do trabalho. Como é um dia e uma rotina de vida sua, né? Um dia ou uma semana de trabalho seu? O que sobra para além do trabalho? Né? Que migalhas de tempo a gente tem para se dedicar a outras atividades para além do trabalho? Ah, não, mas eu faço especialização em inglês, e aí, quando você vê muitas das atividades para além do trabalho, elas são atividades de manutenção deste espaço de trabalho. Então, a gente está pagando um preço pré-pago de vínculos, de saúde e de sentido de vida para manter esse sistema. Muito bem. Como é que a gente reage a isso, né? Uma das formas mais constantes é a normopatia, achar que tudo isso é normal. Também, Desjur trata disso. A doença da normalidade. Olhar para isso e falar, é normal, esse é o contexto atual. Ou a negação, não é bem assim. Ou, então, a própria racionalização, justificar isso como necessário para a manutenção dessa sociedade, das relações, enfim, nessa sociedade. Eu quero discutir com vocês o que é possível fazer diante disso, além de achar que é tudo isso normal. Né? Para isso, cadê o... Para isso, é importante a gente entendendo, então, que a origem do assédio ele está para muito além do que uma questão de vítima e agressor, de personalidade, mas ele tem raiz nessa sociedade do reino do dinheiro, e aí que eu queria chegar com vocês. Essa sociedade do reino do dinheiro que joga a nossa identidade no trabalho, que nos tira das relações, da dimensão do amor, ele nos torna mais vulneráveis a praticar o assédio. Por quê? Se a minha identidade está centrada no trabalho, eu tenho que me esforçar e dedicar a minha vida ali, porque eu preciso desse reconhecimento enquanto sujeito, para viver enquanto sujeito. E isso é muito oneroso. O que é possível fazer? Quanto tempo levou para a gente chegar a esse quadro social, a esse quadro dentro das organizações? Quanto tempo vai levar para a gente mudar? E a gente pode olhar para isso e falar, apatia, né? Não adianta. É muito difícil mudar, então não vamos fazer nada. Quero dizer que você tem algo importante a fazer para mudar essa realidade. Não é só você, mas você. Cada um como indivíduo tem algo a fazer. Para aí podemos também pensar numa mudança coletiva. E eu vou usar o tempo que eu tenho para trabalhar essas questões. Cadê o... Como é que manda assim?
Para isso, eu queria retomar, vou trabalhar especificamente em relação ao assédio, algumas coisas que são possíveis de serem praticadas nas organizações no enfrentamento disso. Retomando o conceito, eu acho que esse conceito também é coerente com o que se tem usado aqui na Petrobras. Assédio moral tem duas dimensões, a objetiva e a subjetiva. A objetiva é que há uma hostilização, há uma prática agressiva, continuada, repetitiva, sistemática, organizada. É um conjunto de práticas, um ato só não é assédio moral. E esse conjunto de práticas, ele vai acontecer de maneira continuada, ou seja, no decorrer de um tempo, né, o professor João já sinalizou, não é mais necessário o reconhecimento de 6 meses de atos agressivos para se identificar o assédio, mas um ato só não é. Então, essa articulação é que vai marcar. E a dimensão subjetiva? Humilhações. A pessoa se sente humilhada. Há uma prática hostil e há um sentimento de ser humilhado, constrangido nessa vivência. Isso afeta a dignidade e, portanto, pelo seu caráter prolongado, duradouro, nós temos aí uma expressão extrema de violência psicológica. Portanto, quando a gente percebe o assédio, ele provavelmente já está acontecendo há muito mais tempo do que a gente percebeu, porque ele é uma situação extrema e grave. Critérios obrigatórios foram esses que eu falei. Na literatura, há alguns autores que vão dizer que intencionalidade tem que estar presente, alterações na saúde, dificuldade para se defender e comportamentos típicos. Eu tenho, pelas experiências, tanto em pesquisa como em intervenções em organizações e outros âmbitos, entendido que esses são indicadores complementares. Nem todo mundo que passa por assédio tem alteração na saúde, porque depende da sua capacidade de enfrentamento disso. Pessoas que têm um investimento maior na dimensão do amor, né, que é a vida para além do trabalho, elas conseguem enfrentar diferente o assédio, porque a sua identidade não está só no trabalho. E aí a alteração na saúde, não que ela não aconteça, mas ela pode demorar muito mais. E a situação perdurar por muito mais tempo e ainda assim ela não adoecer. Então, a alteração na saúde pode acontecer, mas não é necessariamente presente para a gente poder dizer que é assédio ou não. Da mesma forma, a intencionalidade. Como eu trouxe para vocês, esse contexto nos solicita uma certa agressividade. Eu vou trabalhar isso um pouco mais aprofundadamente. E na intenção, na boa intenção de cumprir a sua tarefa, alguns gestores não querem causar dano, não querem ser hostis e acabam sendo como uma estratégia defensiva, inclusive. Mas, mais do que isso, a intencionalidade, como é que se verifica a intencionalidade? Você quis fazer isso? É um critério que, na prática das ouvidorias da área de saúde, da própria administração e até a área jurídica tem dito, não importa a intencionalidade. Sabe para quem que vai importar? Para o psicólogo clínico. Por quê? Se a pessoa acha que aquela agressão foi intencional e eles quiseram me destruir, aí o dano psíquico é mais significativo do que não. Eles estão tentando fazer o trabalho deles, mas eles também não sabem como fazer direito e acabam errando a mão, né? Então, é para o psicólogo clínico que não é nem se é intencional mesmo ou não, mas se a percepção da intencionalidade existe ou não. No mais, a intencionalidade não importa. Tem um ato hostil, tem ofensa, é continuado, é assédio, tem relevância. Dificuldade para se defender é a mesma coisa. Tem pessoas que, embora assediadas, embora humilhadas, embora constrangidas, conseguem se defender daquilo, conseguem sair daquilo, então não é critério objetivo. E também os comportamentos típicos, que a literatura lá lista 23, 21, 25, ótimo, indicadores que nos ajudam a perceber o assédio, mas eles não são suficientes para dizer se é ou não assédio, porque não há limite, infelizmente, de criatividade para o mal, né? E para a humilhação. Então, nós estamos falando de relações humanas. Impossível listar todos os aspectos que podem estar presentes. Pois bem, temos duas práticas mais recorrentes, mais explícitas de assédio moral. Assédio moral interpessoal e assédio moral organizacional. Gostaria de explicar que isso é uma divisão didática
que a gente tem, alguns autores têm começado a usar aqui no Brasil. Desde 2006, na verdade, a gente tem discutido isso aqui no Brasil e também em outros países, mas é uma discussão recente. Por quê? Discutir assédio interpessoal e organizacional é reconhecer que o assédio moral é mais do que uma relação vítima-agressor e ele transcende, ele sempre vai estar envolvido com a organização do trabalho. Assédio moral interpessoal. Alvo determinado, vocês já vão entender essa diferença. Alvo determinado envolve pessoalidade. É sempre uma pessoa com nome e sobrenome, e sempre aquela, ou um pequeno grupo. Sempre aqueles são humilhados. Se caracteriza por um conjunto de armadilhas que configuram um processo persecutório. Então, há nitidamente uma questão de perseguição, pessoalizada, direcionada, com o objetivo de excluir, de isolar e tal. Aqui, a intencionalidade de dano pode ser mais claramente percebida em alguns casos. Torna o ambiente de trabalho insuportável. É aquela coisa de que a tua vida aqui vai virar um inferno e tudo se remonta para destruir aquela pessoa. Então, está tudo bem, o clima está adequado, está satisfatório, e, de repente, chega a pessoa e o gestor... Todo mundo pode chegar atrasado, mas se aquela pessoa chegar, ele grita do fundo do setor dizendo: só podia ser você, seu incompetente. Eu já sei quem é que vai ser o próximo a sair desse grupo, né? Então, com ameaças, constrangimentos, humilhações e tal. Aí faz reunião exatamente no dia estratégico, com informações importantes, exatamente no dia que a pessoa pediu uma folga para excluí-la. Manda e-mail para todos solicitando opiniões, menos para aquela pessoa ou para aquele pequeno grupo. Então, há uma pessoalidade muito clara. E aqui, há situações extremas em que há boicotes no próprio sistema, alterações fraudulentas em relatórios para culpabilizar a pessoa. Então, é uma situação muito mais danosa e extrema e explícita, muitas vezes. Mas esse é um caso extremo. O que a gente tem visto como mais frequente? Assédio moral organizacional, onde o alvo é coletivo, onde o alvo pode até ser determinável. Toda pessoa que não cumpre a meta é humilhada. Todo aquele que começa a ter um discurso de questionamento da organização, do gestor, de regras, é humilhado. Aquele que tem a sua capacidade de trabalho diminuída, se afastou por problema de saúde, engravidou, ou, enfim... qualquer coisa que diminua a sua capacidade de trabalho, o alvo determinável. Mas não é sempre aquela pessoa. Não necessariamente sempre aquela pessoa. Mas aqueles que, de alguma forma, questionam ou colocam em xeque a própria organização do trabalho. Um exemplo de assédio moral organizacional, até de um banco, é que reuniões coletivas de acompanhamento de metas, de resultado, na qual... se coloca um ranking de produtividade. O ranking de produtividade é um dos únicos instrumentos que, por si só, quando explícito, ele traz constrangimento. E que, facinho, pode se tornar uma situação de assédio moral. Por quê? Porque ele compara pares de uma maneira explícita. Você chega num setor, está lá o quadro com o nome dos 20 integrantes daquele setor, com o resultado e a produtividade de cada um deles em ordem de produtividade, do primeiro ao último. Como é que você acha, como é que você se sentiria se o teu nome estivesse no final da lista e em primeiro lugar na lista? Sabe que as pessoas têm, gerentes e profissionais que vivem essa realidade no trabalho, têm relatado que eles ficam constrangidos, inclusive, quando o nome deles está em primeiro lugar na lista. Porque ele sabe que estar em primeiro lugar serve como argumento para humilhar os outros. Então, ele se sente parte da humilhação quando esses dados são trabalhados de forma a constranger todos os outros colegas.
O ranking de produtividade, muitas vezes, há relatos, inclusive já ações julgadas na justiça, de premiações negativas. Então, os últimos colocados, né, ganham um mico e atendimento ao público, né, vai atender ao público e tem um mico na frente da sua mesa que você tem que ficar a semana inteira com o bonequinho do macaco lá na sua mesa. E aí o cliente chega e fala, o que é esse macaquinho? Você está pagando mico para todas as pessoas verem que você não cumpriu as suas metas. E aí, assim, há alguns relatos que a gente fica questionando qual é o limite dessa prática. Porque o último colocado cumpre 120% da meta e continua sendo humilhado. Onde é que a gente vai parar com isso? Então, o assédio moral organizacional, ele tem essa característica de ser uma estratégia de gestão da empresa, do gerente ou do grupo, que está centrado principalmente na produtividade e no controle do coletivo. Teve um outro relato, ia ter um feriado, e aí um feriado estendido, e aí veio ordem da direção da empresa de que poderia liberar metade dos funcionários. Daí o gerente manda para toda a sua equipe dizendo, olha, vocês podem se decidir entre vocês, quem quer tirar folga nesses dias. Dá um espaço no e-mail, em letras graúdas. Como nós somos uma equipe de excelência, eu tenho certeza que ninguém vai querer folga. Você acha que alguém pediu folga? Não. É muito sutil. Mas onde é que não que necessariamente isso seja um assédio organizacional, mas uma pessoa que faz isso, o que mais que ela está fazendo? É essa pergunta que me vem. Que outras práticas há dessa gestão? Né? Então, é um controle extremamente sutil do coletivo, né? E que joga com essa questão de quem é você, afinal, da sua identidade aqui, né? E do lugar que você encontra nesse lugar, nessa empresa. 3 expressões principais do assédio organizacional: gestão por estresse, muito abuso na vigilância, abuso nas cobranças, abuso na relação entre resultado e condições para a apresentação daquele resultado, é uma das formas de assédio organizacional, a gestão por estresse, pressão extrema no trabalho. Associada à gestão por injúria, uso de humilhações, palavrões, a violência verbal, né, gritos, tratamento rude, palavras de baixo calão, e a gestão por medo, por ameaças. Né? Se você não tiver a produtividade exigida, que eu sei que também está nas empresas estatais, igualzinho está nas empresas privadas, né? Se não tiver essa produtividade, você não tem o espaço nessa equipe o ano que vem. Enfim, você não vive ali. E aí o que os trabalhadores sinalizam, os gestores têm sinalizados, uma invisibilidade. Você cumpriu a sua meta? Você não fez mais do que obrigação. Para você aparecer, você tem que dar tudo e muito mais. Tem que apresentar muito mais. Aí você é alguém nessa organização. E aí como é que se aparece? Pelo erro ou porque você deu muito mais. Né? Então, você só é alguém quando você erra ou quando você supera em muito o que se espera. Né? O assédio moral organizacional, Adriane Reis, que é uma procuradora que o professor João já sinalizou, ela fala que é o abuso do poder diretivo. Cabe, sim, à organização definir qual é a sua produtividade, qual o seu horário, qual a sua tarefa. Agora, assim como tortura física não é legítimo para fazer produzir, a tortura psicológica também não é. Então, o assédio moral é um abuso desse poder. Por que será que a gente tem uma certa epidemia do assédio moral hoje? Porque o assédio moral é produtivo. O assédio moral é produtivo. Por isso que ele está aí. Porque, efetivamente, aqueles gestores que usam do assédio moral têm resultados excelentes. Porque o medo de ser humilhado, porque o medo de ser excluído desse mundo de pertença, onde está a sua identidade para muitas pessoas hoje, é uma ameaça muito importante. Então, se trabalha. Se trabalha. E se trabalha muito.
E aí, como o que importa são resultados, pouco importa como eles são conquistados. Que ética nós estamos falando? Há uma única ética que domina no reino do dinheiro, que é o mais dinheiro. Tudo que der mais dinheiro se justifica. Há um jeito de justificar, né? Por isso o assédio está aí. E por isso a gente está precisando discutir essas coisas, porque é como se a gente falasse, não dá mais para pagar esse preço, para manter o reino do dinheiro. Por isso que a gente está discutindo assédio organizacional, assédio moral. Porque o assédio moral dá lucro, o assédio moral dá resultado, porque senão ele não estaria acontecendo na intensidade que acontece. Você acha que a empresa deixaria acontecer tantos casos se isso não fosse realmente produtivo? Claro, e aí a gente entra numa ética, que num texto do Henriquez ele fala, que é a ética da culpa e da vergonha. E aí nós estamos num momento em que praticar o assédio em si, talvez nem seja o problema. O problema é que você não pode deixar aparecer que ele está acontecendo. O que é muito mais danoso e perverso para nós, enquanto ser humano, do que efetivamente um enfrentamento do assédio. O problema do assédio moral é que ele não pode aparecer, né? É como ser violento sem deixar marcas. É para isso que a gente está aqui? Eu não. A gente não pode entrar nessa lógica de qual é o limite entre o assédio e a gestão, porque a gestão por estresse pode, mas até onde ela não é assédio? A gente vai usar até aqui, porque dá produtividade. É isso mesmo. É esse o preço que a gente quer pagar. A gestão, o Henrique fala, então, da ética da culpa e da ética da vergonha. Não é mais a prática em si que traz vergonha. É o ser descoberto nela. Por isso a corrupção do jeito que está hoje. O problema não é você ser corrupto. Os pequenos delitos que vão se tornando grandes, né? Grandes fraudes, são pequenos delitos que, mas isso aqui não tem problema. Por quê? A flexibilidade dos valores. Tudo é permitido, desde que a gente responda à ética maior do reino do dinheiro. Tudo é permitido. É permitido qualquer tipo de negociação de valores. E o sujeito entra numa coisa chamada sofrimento ético, porque ele não quer negociar todos os seus valores. Mas, para manter a sua identidade naquele lugar, muitas vezes, ele faz o que ele não concorda. Muitas vezes, pessoal de ouvidoria, de saúde, de gestão de pessoas, às vezes tem que implantar processos que eles não acreditam. E sofrem o sofrimento ético que o Dejus chama. Então, o assédio moral e o assédio interpessoal, enfim, eles têm espaço por conta disso. Essa individualização, como eu já falei, nesse reino do dinheiro, onde as pessoas estão solitárias, onde reina o individualismo, e que aí, diante de um caso, não há testemunha. Tem um relato em que uma pessoa entrou contra a empresa por conta de assédio moral. Aí todo mundo ficou sabendo, falou, isso mesmo, porque ela foi muito humilhada aqui dentro e tal, e ela merece ganhar essa ação, tomara que ela consiga. No dia seguinte, chega uma carta da própria empresa intimando uma testemunha da empresa. Aí, não vou, não sei quem vai. Foi um lá. Voltou acabado. Não consegui dizer a verdade. Eu menti tudo. Eu disse que não era verdade nada daquilo que ela tinha dito. E eu estou me sentindo muito mal por causa disso, mas eu não consegui. O que vocês acham que o coletivo, né, o grupo fez? Que bom que você não falou. Porque, pelo menos, você não está ameaçada, né? Pelo menos você safa o seu. O que significa? Estamos sozinhos mesmo. Estamos sozinhos mesmo, não adianta. Todos ali sabiam, e eles relataram isso. Olha, se eu fosse lá, eu também não ia conseguir dizer. Então, não fica mal, não. E vamos lá que tem uma reunião para a gente discutir produtividade. E acabou. Né? Então, a gente participa ativamente da violência, da banalização da violência e das injustiças. Isso aparece na coisificação e na instrumentalização do outro. Eu sou um par com ele, eu sou alguém com ele enquanto me interessa. Né? Nesse panorama, o assédio, tudo virou assédio. É estratégico, né? Se tudo é assédio, nada é.
Se tudo assédio não passa de um discurso superficial, então, né? E ainda mais que aqui no Brasil ele começou como um discurso sindical, então por muito tempo as empresas nem olhavam para esse problema. Agora já chegou num âmbito, e até pelas ações na justiça e tudo, o reconhecimento da academia e da própria justiça, que não dá mais para negar e tratar o termo abertamente. As empresas estatais estão na vanguarda nesse sentido, porque as privadas ainda... né, várias ainda predominam não tratar do tema ou tratar com outros formatos. Mas a generalização que tudo é assédio desqualifica, porque nem tudo é assédio. Agora, nós, como técnicos, seja da área de ouvidoria, de saúde, acadêmicos, juristas, temos a obrigação de saber exatamente o que é e dar os nomes certos. Os trabalhadores, não. Toda denúncia de assédio que vem com esse nome precisa ser investigada. Ou tem algo acontecendo, ou de fato está acontecendo assédio, ou é uma insatisfação de outros termos que precisa ser verificada, ou então é uma falsa denúncia de assédio. Mesmo como falsa denúncia de assédio, tem uma demanda. Tem algo aí a ser trabalhado, né? Banalização. Essa banalização de que o assédio é normal, naturaliza, se torna banal, então faz parte do cotidiano. E a individualização, que faz com que o indivíduo seja responsável, desloca, né, o comprometimento e a responsabilidade da organização no trabalho nesta prática do assédio. Era o que eu discutia. Como não ter assédio moral nesse contexto produtivo? Completamente individualizado, voltado a resultados de curto prazo, centrado na competitividade, na ideologia da excelência, que pressupõe... Sabe o que é excelência? Só há um excelente. E aí a competitividade entre empresas, entre setores, né, financeiros, passa a ser competitividade dentro da própria empresa, de equipes de trabalho, e dentro da própria equipe de trabalho e com os próprios sujeitos na sociedade. A competitividade domina. E nos segmenta da possibilidade da cooperação, que é o que nos daria uma outra condição de não adoecimento. No assédio moral, não dá para ficar avaliando vítima e agressor. Não dá. Por muito tempo aqui no Brasil foi tratado como uma questão de vítima e agressor. É estratégico, gente, dizer que é vítima e agressor. Está acontecendo assédio, tira o gestor, tira a pessoa, dá uma mexida, acabou o assédio. Se a gente não reconhecer que sempre, em todos os casos, tem participação da organização do trabalho, a gente vai estar trabalhando na ética da vergonha. Não importa que o assédio esteja ou não acontecendo, importa que ele não apareça. O que é muito triste, como ser humano, trabalhar para isso. Então, há sempre um confronto com a organização do trabalho. Né? A organização do trabalho, ela solicita, muitas vezes solicita, ou no mínimo ela é conivente. Ela deixa acontecer. Nós estamos falando de situação grave, não de conflito pontual, não de uma discussão, não de algo que acontece esporadicamente. Nós estamos falando de uma situação grave, cronificada. Né? E os gestores que praticam esses atos, não é só gestores, mas principalmente essa prática que tem visibilidade, eles não podem ser isentos da sua participação. Mas não dá para dizer que eles são atores únicos. Não são chefes tóxicos que praticam isso solitariamente. Um gestor vai ser tão democrático ou tão autoritário na medida em que a organização, os limites, as regras da organização permitir. É assim que ele vai se comportar. Portanto, a personalidade se expressa nesses limites. Né? Dá para alguém ser extremamente democrático e falar, sabe as regras, sabe o código de ética? Sabe? Não, deixa isso para lá, vamos trabalhar aqui mais livre, mais solto, mais divertido. Pode? Não. Ele tem que cumprir determinadas regras. Assim como não dá para ser democrático ao extremo, também não pode, porque a organização não deixa, autoritário ao extremo. E humilhar também não pode. Né? Então, se há uma prática continuada disso, é porque há uma conivência. As intervenções para a prevenção partem, portanto, de uma conscientização de que essa não é um problema entre vítima e agressor. Esse não é um problema que facilmente se resolve com código de ética ou com palestras. Esses atos são importantes.
Mas se parar por aqui, nós estamos apenas trabalhando na ética da culpa. Apenas não